Bem, quando a gente fala em idosos, é importante a gente saber que o processo de envelhecimento ele causa uma série de repercussões negativas na composição corporal. Ou seja, os idosos, eles perdem massa magra. Inclusive, nessa perda de massa magra também vai perda de massa muscular e eles ganham gordura, principalmente na região abdominal. Além de perderem massa muscular e ganharem gordura, eles também perdem massa óssea. E essa perda de massa muscular, esse ganho de gordura, essa perda de massa óssea tem uma série de repercussões negativas em vários aspectos de saúde dos idosos. Por exemplo, quando os idosos perdem massa muscular, isso não é só um problema estético. Quando você perde massa muscular, geralmente você perde força. Isso faz com que você se aproxime cada vez mais da sarcopenia. Isso faz com que você tenha limitações para realizar atividades da vida diária. Isso aumenta as suas chances de cair. Quando um idoso perde massa muscular, ele diminui o metabolismo, o que termina alimentando a gordura corporal. Ou seja, perdendo massa muscular, essa perda de massa muscular como causa uma diminuição do metabolismo, essa diminuição do metabolismo termina fazendo com que o idoso acumule mais gordura, principalmente na região abdominal, o que predispõe esse idoso a doenças cardiovasculares, a doenças metabólicas como a diabetes do tipo 2, câncer, dentre outros problemas de saúde. Então, perder massa muscular não é só uma questão estética, principalmente quando nós falamos em idosos. Quando os idosos ganham gordura, como eu já falei, eles também têm uma série de repercussões negativas, principalmente quando essa gordura se localiza na região abdominal e no idoso esse ganho de gordura realmente se localiza principalmente na região abdominal, predispondo esse idoso a uma série de problemas cardiovasculares, doenças metabólicas, câncer, esteatose hepática e por aí vai. Quando o idoso perde massa óssea, que tem a ver com composição corporal também, isso predispõe esse idoso a desenvolver osteopenia e, em última análise, a osteoporose, o que predispõe esse idoso a fraturas, ou por quedas, ou por estresse. Essa fratura, ela pode desencadear um processo de acamamento no idoso, o que, em último grau, acelera a mortalidade. Então veja que piorar a composição corporal, no sentido de reduzir massa muscular, ganhar gordura, perder massa óssea, é extremamente perigoso para os idosos. Perigoso para a qualidade de vida, para a expectativa de vida. Então, quando nós utilizamos uma intervenção ou intervenções no sentido de melhorar a composição corporal, causando uma recomposição corporal nos idosos, ou seja, quando você utiliza uma intervenção ou mais de uma intervenção no sentido de aumentar a massa muscular, reduzir gordura, aumentar massa óssea, essas intervenções são muito bem-vindas. E quando nós falamos em composição corporal, entenda a composição corporal aqui como apenas aumentar a massa muscular e reduzir a gordura corporal. Quando a gente pensa nesses dois componentes, duas intervenções importantíssimas são a alimentação e o exercício físico. E a alimentação que eu falo aqui é a alimentação proteica, é ingerir mais proteínas. E o exercício físico que eu falo aqui é o exercício resistido, que popularmente você conhece como musculação. Portanto, idosos precisam comer mais proteínas, seja através da alimentação ou da suplementação. Idosos precisam se envolver em exercício de força. Não necessariamente a musculação, mas qualquer tipo de exercício de força. Pode ser musculação, pode ser alguns exercícios de treinamento funcional, pode ser o crossfit, pode ser o pilates, pode ser exercícios resistidos feitos com o peso do próprio corpo em casa. Então, quando os idosos fazem esses dois tipos de intervenções, eles conseguem ou ganhar massa muscular, ou manter a massa muscular, ou pelo menos desacelerar o processo de perda de massa muscular. E além disso, também conseguem perder gordura, ou manter a massa gorda, ou pelo menos desacelerar o ganho de gordura corporal. Mas fazendo esses dois tipos de intervenções, essas duas intervenções, elas são extremamente benéficas quando nós pensamos em idosos. E aí tem um problema. Porque, ou melhor, nós temos dois problemas. Porque quando nós falamos em alimentação proteica para os idosos,
É sabido que os idosos diminuem acentuadamente a ingestão de proteínas por uma série de motivos. Por modificações no paladar, porque eles não têm muitos, né, em média, comer proteína é um pouquinho mais caro, né, eles não preferem seu carboidrato. Muitos perdem a dentição e aí tem mais dificuldade no processo de mastigação. Enfim, tem uma série de motivos que fazem com que os idosos diminuam acentuadamente a ingestão de proteínas. Quando a gente fala em suplementação proteica, tem um outro problema, porque muitos idosos são meio que preconceituosos com suplementos proteicos, né? Também por uma série de motivos. E também quando a gente fala em exercícios de força, como por exemplo a musculação, nós temos outro problema. Porque em geral, idosos tendem a se envolver mais com exercícios leves e agradáveis, tipo caminhada, hidroginástica. Quando eles vão fazer uma coisinha mais forte, mais relacionada à força muscular, eles chegam a se envolver no Pilates. Mas é difícil você observar um idoso fazendo musculação na academia. Não estou dizendo que não existe. É evidente que existem idosos que treinam musculação em academias. Mas quando você entra numa academia e você vai observar, a maior quantidade de pessoas que estão ali são pessoas jovens, no máximo de meia idade. Quando você vê um idoso, é um ou outro gato pingado em uma ou outra academia. A maioria das pessoas que estão ali são pessoas jovens e no máximo de meia idade. Então nós temos um desafio aí, fazer com que os idosos aumentem a ingestão de proteínas, seja através da alimentação ou da suplementação, e fazer com que os idosos se envolvam em exercício de força. Para quê? Para aumentar essa massa muscular, ou, na melhor das hipóteses, manter, na melhor das hipóteses, aumentar a massa muscular, ou pelo menos manter, e reduzir essa gordura, ou pelo menos manter. Isso é extremamente importante para prevenir a sarcopenia. Deixa eu mostrar para vocês um estudo aqui, que foi publicado por pesquisadores austríacos. Esse estudo aí foi publicado no ano 2022, portanto, no ano retrasado. E esse estudo ele foi publicado na Clinical Nutrition, que é uma revista específica na área da nutrição. Foi que esses pesquisadores austríacos queriam verificar. Eles queriam verificar o papel de uma alimentação proteica. É que eu estou falando em alimentação proteica, eu não estou falando de suplementação, tá? Eles queriam verificar o papel da alimentação proteica associada com musculação na composição corporal dos idosos. Ou seja, na massa muscular, na gordura corporal, inclusive na capacidade funcional. E aí o que foi que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 116 idosos, um número muito bom de idosos, e aí eles dividiram esses idosos em 3 grupos. Um grupo comia a recomendação de proteína para idosos, ou seja, ingeria ali 1 grama de proteína por quilograma de peso corporal por dia e também fazia musculação. A recomendação de ingestão de proteína para idosos é essa aí, tá? 1 grama de proteína por quilograma de peso corporal por dia. Então, um grupo recebia orientação para ingerir essa quantidade, que era a quantidade recomendada. O outro grupo ingeria o dobro do recomendado, ou seja, 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia e também fazia musculação. E o outro grupo era o grupo controle, ou seja, não fazia nada. Nem ingeria proteína, ou melhor, nem ingeria proteína e nem fazia musculação. Só que esse estudo ele teve 2 fases. A primeira fase, que durou 6 semanas dá 1 mês e meio, foi o que eles fizeram. Eles não se envolveram em musculação. Eles apenas receberam recomendações para ingerir proteínas. Só que um grupo recebia uma orientação para ingerir 1 grama de proteína por quilograma de peso corporal por dia. E o outro grupo recebia a orientação para ingerir 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia, que era o dobro do recomendado. Está conseguindo perceber? Eles compararam um grupo que ingeria a quantidade recomendada de proteína e um outro grupo que ingeria o dobro. Ele queria saber se ingerindo o dobro eles teriam mais benefícios, tá? E aí depois de passadas essas 6 semanas, aí foi quando começou a entrar o treinamento de força. Foi aí que começou a entrar a musculação. E aí eles passaram 8 semanas, ou seja, 2 meses, também recebendo o aconselhamento nutricional para ingestão de proteínas,
Só que um grupo ingeria 1 grama, o outro 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia, tá? E também faziam musculação. Os dois grupos faziam musculação durante 2 meses. Só que essa musculação era feita só 2 vezes por semana, apenas 2 vezes por semana. É importante dizer que essa proteína era através da comida, era ingerida, não era proteína através de suplemento, não era suplementação proteica, era ingestão de proteínas. Então eles já recebiam recomendação para ingerir ovos, carne, frango, peixes, queijo e por aí vai, leite e por aí vai, tá? Então não tinha nada de suplemento, não tinha nada de whey protein, não tinha nada de caseína, era só comer proteína. Um grupo comia a recomendação e o outro grupo comia o dobro da recomendação, tá? E aí quais foram os resultados? Vamos começar pela capacidade funcional. Eles fizeram vários testes de capacidade funcional, mas um se destacou, que foi o teste de caminhada de 6 minutos, onde os idosos caminham durante 6 minutos e aí os pesquisadores vão ver a distância caminhada nesses 6 minutos. E os pesquisadores observaram que houve melhoras nos 2 grupos que ingeriram proteína. Tanto o grupo que ingeriu a quantidade recomendada de proteína para os idosos, quanto o grupo que ingeriu o dobro. Ou seja, esses 2 grupos que ingeriram proteína e fizeram musculação melhoraram de forma significativa e semelhante o desempenho do teste de caminhada de 6 minutos, que é um bom parâmetro de desempenho funcional. Portanto, esses 2 grupos de idosos melhoraram o desempenho funcional. Quando a gente fala em gordura, presta atenção o que é que aconteceu com a gordura. Os 3 grupos, tanto o grupo que ingeriu a quantidade recomendada de proteína, quanto o grupo que ingeriu o dobro de proteína, inclusive o grupo controle, todos aumentaram a quantidade de gordura corporal. Só que o grupo que ingeriu o dobro de proteína, ou seja, o grupo que ingeriu mais proteína, que foi 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, foi o grupo que aumentou menos a gordura corporal, foi o grupo que piorou menos. Eles ganharam apenas 500 gramas de gordura corporal. Enquanto os outros grupos, o grupo que ingeriu a quantidade recomendada de proteína, que era 1 grama, e o grupo controle que não fez nada, ganharam mais de 1 quilo de gordura. Ou seja, todos pioraram? Sim, pioraram, todos. Só que o grupo que comeu mais proteína piorou menos, tá? E quanto à massa muscular, o que é que aconteceu? Os 2 grupos que ingeriram proteína, tanto 1 grama quanto 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, mantiveram a massa muscular de maneira semelhante. Ou seja, o que é que a gente vê aqui? Tanto faz ingerir o recomendado de proteína, quanto ingerir o dobro de proteína, que em termos de manutenção de massa muscular vai dar praticamente a mesma coisa. Eles mantiveram a massa muscular, enquanto o grupo controle perdeu. E aí você pode pensar o seguinte, olha, então quer dizer que se eu comer mais proteínas, tipo 2 gramas de proteína, 2 gramas por quilograma de peso corporal, e fazer musculação, não adianta muita coisa? Claro que adianta. Entenda que manter a tua massa muscular também é um ponto muito positivo para os idosos. Quando a gente fala em massa muscular, é extremamente positivo, porque o grupo controle, que foi o grupo que não fez intervenção nenhuma, perdeu. Então, entre perder e manter, é evidente que é melhor manter. O melhor de todas as hipóteses seria aumentar a massa muscular, mas não houve aumento, houve manutenção. Mas entre manter e perder, é melhor manter a massa muscular. Então, essas 2 quantidades de proteínas mantiveram a massa muscular desse idoso. Não foi só a ingestão da proteína, né? Foi a proteína junto com a musculação. E aí, vamos para os comentários. Bem, primeira torcida, né? É importante a gente entender 3 coisas aqui. Primeiro, quando a gente fala em idosos, a gente precisa entender que idosos precisam comer mais proteínas. Idosos também precisam se envolver em exercícios de força, principalmente aqui a musculação. Sei que não é só a musculação que é um exercício de força, mas principalmente a musculação. Por quê? Porque ingerindo mais proteínas e se envolvendo em exercícios de força como musculação, em termos de músculo, em termos de massa muscular, 3 coisas podem acontecer. Na melhor das hipóteses, ou tua massa muscular aumenta, o que é muito bom, ou tua massa muscular se mantém, o que também é muito bom,
Ou se você tiver perda, mesmo fazendo essas duas intervenções, pelo menos você perde menos. Ou seja, você desaceleraria a perda de massa muscular, o que também é bom. Deixa eu fazer uma comparação com você aqui. Imagine que um carro vai em direção ao muro. Vamos pegar dois carros aqui. Um vai em direção ao muro a 80 km por hora. O outro vai em direção ao muro a 30 km por hora. Os dois vão bater. Eu vou estragar o muro e vou estragar o carro. Mas você concorda que o carro que foi a 80 km por hora, ele estragou mais o muro, estragou mais o carro, inclusive comprometeu a vida do motorista? E o que foi a 30 km por hora também comprometeu o muro, comprometeu o carro, mas o estrago foi menor? É isso que eu estou me referindo. Pode ser que você até perca massa muscular, sendo um idoso que está ali comendo mais proteína ou suplementando proteína e fazendo musculação, mas você vai perder menos. Pior seria se você não se envolvesse com nenhuma forma de intervenção. Pior seria se você não tivesse aumentado a quantidade de proteínas ou suplementado ou se envolvido em treinamento de força. Pior seria nessa situação. Um ponto importante desse estudo é o seguinte: os pesquisadores eles não controlaram a quantidade de proteína desses idosos. Eles não fizeram prescrição, eles fizeram recomendações. Olha, um grupo vai ingerir 1 grama de proteína por quilograma de peso corporal. O outro grupo vai ingerir 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Vocês vão comer isso, isso e isso. Para você atingir essa quantidade, você vai fazer isso, isso, comer isso, isso e isso. Você, para atingir essa quantidade, vai comer isso, isso e isso. E os idosos iam para casa. Então, o que é que aconteceu? Idoso tem uma dificuldade de comer proteína. O grupo de mais proteína, que foi o grupo de 2 gramas por quilograma de peso corporal por dia, eles não alcançaram os 2 gramas. Quando você vai fazer uma checagem ali nas tabelas, você vê que eles conseguiram, em média, ingerir 1,6 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Ou seja, eles até conseguiram aumentar, mas não conseguiram chegar em 2, conseguiram chegar em 1,6. Então, na verdade, esse estudo aqui, ele não compara 1 versus 2, ele compara 1 versus 1,6 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. E quando você compara 1 versus 1,6 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, em termos de massa muscular, vai haver manutenção para essas duas quantidades aqui. Para essas duas quantidades vai haver manutenção da massa muscular quando essa quantidade de proteína é associada com musculação. Tá? Pode ser que se esse idoso tivesse aumentado para 2 ou para 2,5, tivesse havido ganho de massa muscular, possivelmente poderia ter havido ganho de massa muscular. Mas eles não aumentaram a esse ponto. Eles só conseguiram ali no máximo 1,6. Foi o que deu para fazer. Mas é aquela história que eu digo, manter é melhor do que perder. Portanto, veja, ingerir mais proteínas através da alimentação, da suplementação e se envolver em exercício de força são duas intervenções extremamente importantes para os idosos. Portanto, é preciso que profissionais de saúde, especificamente médicos, nutricionistas e profissionais de educação física, conversem mais com seus pacientes idosos ou com seus alunos idosos para tentar convencê-los de que é preciso comer mais proteínas, que é preciso muitas vezes suplementar proteína quando você não consegue atingir sua cota através da alimentação, que é preciso se envolver em exercícios de força. O médico ele pode fazer esse tipo de recomendação para os idosos. Ele não está metendo o dedo ali na área do nutricionista nem do profissional de educação física, porque ele não está prescrevendo dieta e nem exercício, nem é para fazer isso. Mas ele pode recomendar que os idosos se envolvam em musculação, que os idosos comam mais proteínas ou suplementem proteínas. O nutricionista ele pode falar sem problema nenhum para os seus pacientes idosos que eles devem se envolver em musculação. E nem por isso o nutricionista está colocando o dedo na área da educação física, está apenas fazendo uma recomendação, não uma prescrição. A mesma coisa o profissional da educação física. Ele pode recomendar que os idosos comam mais proteínas, que os idosos suplementem proteínas. Para isso ele pode indicar que o idoso se consulte com o nutricionista. Nem por isso ele está metendo o dedo na área da nutrição, ele apenas está fazendo uma recomendação, é diferente de uma prescrição. Porque a partir do momento que você convence, que você conscientiza os idosos no sentido de ingerir mais proteínas, suplementar proteínas ou se envolver em exercício de força, você consegue fazer uma recomposição corporal ali. Ou seja, você consegue aumentar a massa muscular, reduzir gordura corporal
e aumentando massa muscular e reduzindo gordura corporal, principalmente aumentando a massa muscular, você previne a sarcopenia. Ou, em última análise, você trata a sarcopenia, que é um problema de saúde pública importante, principalmente quando nós falamos em idosos. Então, falar em alimentação proteica, falar em musculação para idosos não deve ser encarado como uma bobagem, como uma besteira. Isso é um ponto extremamente importante e que deve ser mais falado por esses três profissionais: o médico, o nutricionista e o profissional de educação física. Enfim, para a gente encerrar, idosos precisam comer mais proteínas e precisam se envolver em exercício de força para prevenir a sarcopenia. A sarcopenia não é apenas perda de massa muscular, força e desempenho funcional. A sarcopenia ela causa uma série de repercussões negativas na tua saúde, como quedas, fraturas, problemas metabólicos e cardiovasculares. Então, se for para prevenir a sarcopenia, coma mais proteínas, suplemente proteínas e se envolva em musculação. Ok? Espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.